Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Já peço a você que deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva se não for inscrito. Deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer quantia. Ou seja membro, faça parte do clube de canais. Acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais acessível para você e faça sua inscrição. Avisando novamente que essa é uma releitura do Guerreiro Impuro, em seu formato de livro. Guerreiro Impuro, temporada 1, capítulo 3. Elisa apanhou a cesta que preparou para o fazendeiro junto com o pratinho feito especialmente para Noah. Era uma tarde dourada em que a luz do sol, já um pouco baixa, atravessava as folhas das árvores e tingia a estrada de tons alaranjados e quentes. A brisa leve movimentava as folhas secas pelo chão, e o cheiro de terra subia no ar. Ela trancou a porta de casa e caminhou até a caminhonete onde Noah a esperava, sempre atencioso segurando a cesta para que ela subisse. Já acomodada no banco, ele fechou a porta ao lado dela e deu a volta para entrar no lado do motorista, ajustando-se antes de dar partida. No silêncio que se seguiu, ambos puderam ouvir apenas o motor e o leve farfalhar das árvores, que pareciam compartilhar a tensão daquela conversa que pairava no ar. Ela estendeu o pratinho para ele com um sorriso de gratidão sincero. "Olha, Noah, esse aqui eu fiz para você, em agradecimento por ontem à noite." Ele olhou para ela com aquele brilho de brincadeira nos olhos. "Então estou contratado?" "Contratado?" Ela ergueu as sobrancelhas surpresa. "Como assim?" "Já está me pagando com quitutes, então quer dizer que me contratou como seu salvador." Elis soltou uma risada curta, lembrando-se da provocação que fizera minutos antes. Por dentro, no entanto, algo se apertou. Uma sensação de que aquela brincadeira não estava muito distante da verdade que ela gostaria. Desviou os olhos para a estrada, onde campos vastos e alguns arbustos desenhavam um cenário quase deserto ao redor. Ali, sozinha naquela mata, com a visita do mendigo ainda fresca na memória, a sensação de medo voltou a percorrer-lhe a espinha. Não respondeu. Ela voltou a olhar para ele, como se despertasse de seus pensamentos. "O que não respondi?" "Se estou contratado." Ele a olhou sério, esperando uma resposta que sabia já existir no coração dela. Elis suspirou, as mãos tensas segurando a cesta de quitutes. Os campos ao redor pareciam infinitos e o caminho de terra que se estendia pela frente só reforçava a solidão de seu lar no meio do nada. Mesmo a presença tranquila e robusta de Noah ao seu lado não era suficiente para apagar o medo. "Sabe, Noah, seria bom se não fosse só uma brincadeira. Eu estou mesmo preocupada com aquele homem. E com um bicho que rondou minha casa ontem à noite. Sinto que é o mesmo que atacou aqueles pobres coitados na mata. E aquele mendigo." Sua voz hesitou. "Aquele homem me fez sentir tão vulnerável. Ele disse a verdade, estou sozinha ali. Mas é minha casa e não quero sair, e nem tenho condições para isso." Noah, silencioso, estendeu a mão para ela. O toque era cálido e firme, em contraste com o frio que subiu pelo corpo dela. Ele a olhou com uma seriedade de quem não pretendia recuar. "Eu aceito o emprego, e posso começar hoje mesmo. Só me arranje uma rede do lado de fora, com um cafezinho e uns quitutes, que cuidarei de você a noite inteira. E não estou brincando." O coração dela saltou com a resposta, mas ela manteve-se calma. "Que é isso, Noah? Minha casa tem 2 quartos, não tem necessidade de você dormir lá fora. Eu nem vou conseguir dormir direito sabendo que você está na varanda." "Mas você mora sozinha." Ele rebateu com os olhos sérios. "O que o povo vai pensar se eu começar a dormir dentro de sua casa? Eles falam de tudo, sem se preocupar com os motivos.
Como vai se sentir se começarem a falar de você? Ela baixou os olhos como se pudesse ver ali na estrada as vozes de cada um dos moradores da cidade. Mas então respirou fundo, reunindo a coragem que sempre a acompanhara. Já falam de mim, Noa, só porque moro sozinha na mata e me dedico aos meus quitutes e minhas histórias. Mas não devo nada a ninguém. Ele sorriu de leve, satisfeito pela firmeza dela. Bom, eu só estava pensando na sua reputação. Mas se você está tranquila, tudo bem. Ela piscou um pouco incrédula, ainda confusa entre o alívio e a apreensão. Está falando sério? Vai mesmo passar a noite na minha casa? Vou sim. Quando lhe trouxer de volta, já venho para ficar. Vou trazer minha rede. Mesmo você não ligando para o que o povo fala, prefiro não ser o responsável por nenhum falatório. Elis olhou pela janela, observando os campos abertos que se sucediam, mas em seu peito sentia uma segurança nova. Sabia que à noite, quando a escuridão cobrisse tudo e o vento frio batesse contra as janelas, haveria alguém para protegê-la. Que bom que Noa não era como os outros homens da cidade, pensava ela. Ele a tratava com respeito, o que para Elis era raro e valioso. Mas logo veio uma lembrança que escureceu um pouco sua expressão. Talvez ele ainda não soubesse de tudo sobre ela. Talvez fosse por isso que ele a tratava com tanta dignidade. Não demoraria para que alguém contasse, como sempre acontecia nas poucas vezes que ela precisava ir à cidade. Os cochichos e os olhares eram inevitáveis e raramente amistosos. Só Orestes e Dona Laura pareciam não dar ouvidos a essas histórias, mas o restante eram rápidos em fazer julgamentos. Assim que chegaram à fazenda, a tarde tranquila deu lugar a uma nova tensão. A filha de Orestes, Marta, já havia chegado acompanhada de sua tia, Rita, que não desgrudou os olhos de Noa assim que o viu. O olhar de Rita era carregado de curiosidade e um tipo de interesse que fazia Elis se encolher um pouco, sentindo uma mistura de desconforto e cansaço. Noa cumprimentou a todos com um aceno firme. Entregou as chaves ao patrão e já se preparava para sair quando Rita, ainda de olhos fixos nele, interrompeu. Onde vai com tanta pressa? Por que não fica e come conosco? Noa, com seu jeito direto e cortês, respondeu sem hesitar. Obrigado pelo convite, senhorita, mas sei o meu lugar como empregado da fazenda. Se me dá licença... Ele fez uma reverência discreta a todos, mas antes de partir, voltou-se para Elis, que observava a cena com o estômago apertado. No final da tarde venho buscá-la, senhorita Elis, para levá-la de volta. Com o último olhar respeitoso, ele se retirou. A resposta de Noa, firme e educada, causou diferentes reações. Orestes, que conhecia bem a natureza reservada e séria do peão, deu um sorriso discreto, aprovando a atitude. Sabia que Noa não era como os outros homens que trabalhavam na fazenda, e não perderia tempo com os galanteios de Rita. Elis, por sua vez, não se sentia nem um pouco à vontade. Preferia estar ao lado de Noa, voltando para casa onde sabia que não seria alvo do olhar venenoso de Rita. Rita, no entanto, demonstrou irritação evidente. Acostumada a ter tudo o que queria, ela não apreciava a recusa. Era a irmã caçula de Orestes, e muito mimada pelos pais e irmãos, o que a deixava com uma atitude desdenhosa, especialmente em relação aos empregados e às pessoas que considerava inferiores. Tinha uma amizade próxima com Marta, sua sobrinha, e ambas estavam na fazenda para passar as férias. Embora Rita parecesse interessada mais em provocar os homens da fazenda do que em descansar. Assim que voltou a olhar para Elis, o rosto de Rita adquiriu um ar de desdém ainda mais evidente. Ao vê-la com a cesta de quitutes, entortou a boca, numa expressão de reprovação não disfarçada. Para ela, Elis não passava de uma mulher desonrada, uma mulher da vida, como gostava de espalhar.
Embora Orestes e Laura a respeitassem e desconsiderassem as intrigas, Rita insistia que o irmão não deveria aceitá-la ali, para não manchar a reputação da fazenda e da família. O fato de Elis ter trabalhado como empregada em um bordel onde o pior tinha acontecido com ela, não diminuía seu valor diante de Orestes e Laura, mas para Rita era motivo suficiente para desdenhar dela sempre que possível. Elis tentou ignorar a hostilidade e se concentrou em manter a compostura, mas a tensão era palpável. Ela sentia o olhar frio de Rita atravessar cada gesto seu, enquanto Orestes, com seu jeito gentil, se esforçava para criar uma atmosfera de normalidade. Ao ver o tratamento respeitoso de Noa com Elis, Rita ficou ainda mais irritada. A tarde que antes parecia tranquila, agora ganhava contornos de inquietação. O som das cigarras ao longe e o calor seco davam a impressão sufocante à cena, intensificando o clima de desconforto que pairava no ambiente. A irmã de Orestes, com os olhos cravados em Elis e o rosto distorcido pelo desgosto, finalmente soltou o veneno que guardava. Senhorita Elis, esse pobre peão não deve saber da fama da quituteira. Do contrário, não a tratava com tanto respeito. As palavras cortaram o silêncio da sala e Elis sentiu um arrepio de vergonha e tristeza atravessar sua espinha. Orestes tentou conter a irmã, mas ela continuou, inabalável, com o tom ácido de quem estava acostumada a falar o que quisesse. Rita, por favor, não quero saber dessas intrigas na minha casa, pediu ele, sua voz carregada de exasperação. Rita, no entanto, ignorou o apelo, soltando uma risada seca e cheia de desprezo. Era só não trazer a rameira para a sua casa, só por causa de uns quitutes. Deve ter mulheres de bem e respeitosas na cidade que cozinhem melhor que ela. Mas você insiste nisso, Orestes. Enquanto não verem o nome de sua filha na lama, não vão tomar jeito. Orestes, que até então mantivera a calma, se levantou furioso e bateu a mão aberta na mesa. O som forte ecoou pelo espaço, fazendo todos ali presentes se encolherem. Marta observava em silêncio com uma expressão fria, enquanto Laura e Elis seguravam a respiração. Rita, porém, apenas ergueu o queixo desafiadora. Chega! A voz de Orestes soou controlada, mas firme. Não vou mais admitir isso. Se quiser vir à minha casa, terá que respeitar as pessoas que a frequentam. Do contrário, não precisa vir. A Elis é uma amiga da família. Ela ajudou Laura quando mais precisávamos, quando todos da cidade reclamavam da distância. Peço que se desculpe com ela agora mesmo. Rita o encarou impassível. Depois lançou a Elis um olhar cortante e de puro desdém. Levantou-se com uma expressão arrogante e, olhando Elis de cima, disse com frieza: Não me desculpo com rameiras imundas. E sem esperar resposta, saiu, deixando um desconforto no ar enquanto cruzava a sala. Orestes respirou fundo, tentando recompor a calma, e se voltou para Elis com um olhar desolado. Dona Elis, me desculpe por isso, por favor. Eu lamento o comportamento da minha irmã. Elis estava em choque. Seu corpo tremia, sentindo o peso do insulto e da humilhação. Laura rapidamente lhe trouxe um copo de água e Marta continuava observando a cena em silêncio, como se estivesse alheia ao que acontecia. Depois de um instante, Elis, ainda pálida, mas mais calma, levantou-se e disse: Eu sinto muito por tudo isso, mas acho melhor voltar para minha casa. Não me sinto muito bem. Espere, eu vou chamar o Noa para levá-la, ofereceu Orestes. Não precisa, seu Orestes. Eu vou andando mesmo, vai ser bom para me acalmar. Ela se despediu com o rosto em brasas e o coração apertado, sentindo que não importava quanto tempo passasse, ainda a veriam como uma mulher desonrada. Passou apressada pela porta, as lágrimas brotando e caindo sem que ela as sentisse. Apressou o passo, querendo sair dali o mais rápido possível.
No caminho encontrou um dos peões que lhe dirigia um olhar preocupado. Boa tarde, Dona Elis. Está tudo bem? Boa tarde, Bento. Está sim. Só estou com um pouco de pressa. Ela respondeu rapidamente sem olhar para ele, e logo abriu a porteira, seguindo pela estrada de terra em direção à mata. A paisagem ao redor parecia embaçada enquanto ela caminhava, suas emoções ofuscando tudo ao redor. Precisava deixar para trás a dor daquela humilhação. Mas ela não estava sozinha. De uma das sombras próximas, Noah observava. Ele ouvira toda a confusão na casa, e teria ouvido mesmo que não quisesse. Ele conseguira captar o cheiro da revolta de Orestes, a tristeza contida de Laura e o desprezo cruel que Rita demonstrava. Acima de tudo, sentia o coração ferido e a tristeza profunda de Elis, que ele começava a desejar proteger. Curioso para entender o que havia acontecido com ela e decidido a ampará-la, ele montou em seu cavalo e seguiu pela estrada, determinado a encontrar Elis. Quando passou por Bento, o peão lançou um sorriso discreto, imaginando bem o destino de Noah. Noah, no entanto, não se importou. Aquela era a fêmea que ele havia escolhido, e nada o faria mudar de ideia. Quando Bentinho entrou no alojamento, o ambiente já estava atingido pelo crepúsculo do final da tarde. O sol que se escondia por trás dos morros jogava sombras compridas pelas frestas das janelas mal vedadas, deixando o espaço num tom dourado alaranjado que só aumentava a tensão no ar. Ele parou ao ouvir os outros peões falando. O silêncio pesado só era quebrado pelas vozes tensas e sussurradas, como se qualquer som alto demais pudesse chamar alguma coisa sinistra. Parece que o bicho que o Kleber viu é de verdade, dizia Josias, lançando um olhar inquieto para as esquinas do alojamento. Bentinho ficou de lado, atento. A expressão assombrada de Josias, iluminada pelo último fiapo de sol, parecia pesada, e a resposta veio num tom baixo, quase como um segredo perigoso sendo revelado. Por quê? Questionou Manuel, franzindo o senho. Porque eu vim da cidade. Fui fazer um serviço para o patrão e vi o delegado comentando com o coveiro sobre seu Plínio e seu Leandro. Acharam eles na mata. Não sobrou quase nada, respondeu Josias, com uma ponta de medo na voz, enquanto os outros trocavam olhares alarmados. Fiapo, já nervoso, arregalou os olhos e balançou a cabeça, mexendo nas palhas secas jogadas pelo chão. Mas pode ter sido uma onça ou um barrão, falou ele, a voz soando incerta, mas tentando se convencer de que era só um animal selvagem, nada além disso. Josias balançou a cabeça sombrio. Não, Fiapo. Eu fui tomar parte e vi os infelizes. Aquilo não foi um barrão nem onça. Já vi vítima de onça, e nem se compara com aquilo. O silêncio que se seguiu às palavras de Josias era denso, como se o peso da verdade tivesse caído sobre eles. A luz quase morta do dia dava ao alojamento uma aura macabra, as sombras se acumulando nos cantos. Nessa hora, Bentinho, não contendo a inquietação, falou. Mas se tem um bicho atacando as pessoas, o delegado não devia avisar o povo para se precaver? Josias o encarou e deu de ombros, parecendo mais cansado do que nunca. O delegado não quer causar tumulto. Ele quer ter certeza de que bicho é. Fiapo, encolhido num canto, soltou uma risadinha nervosa, mais para espantar o medo do que por convicção. Mas como ter certeza? Tá na cara que é um lobisomem, como o Kleber falou. O murmúrio de concordância entre eles era abafado, todos se lembrando de como riram e chamaram o Kleber de louco. Mas agora, com o escurecer cada vez mais perto e as sombras cobrindo o alojamento, a ameaça parecia se tornar real. Foi então que Bentinho lembrou. Será que o Noah sabe desse acontecido? Porque eu vi indo atrás de Dona Elis. E se os dois não sabem disso?
Dona Elis mora perto de onde o Plínio e o Leandro foram encontrados. Todos pararam, olhos arregalados pela lembrança. A sombra da noite avançava como se quisesse abraçar o alojamento e aumentar ainda mais a inquietação dos homens. Mas o Noa é vivido e sabe se virá. Tenho certeza que amanhã ele estará aqui, disse Josias, a voz quase num sussurro. Aí avisamos a ele. A promessa de um novo dia era tudo que tinham agora. O alojamento mergulhou em um silêncio tenso, todos esperando que a escuridão não trouxesse consigo o monstro que assombrava seus pesadelos. Orestes estava furioso com o comportamento da irmã. Sua expressão rígida e as mãos ainda trêmulas denunciavam a ira que ainda ardia em seu peito. Rita sempre fora mimada, desdenhosa e arrogante, mas desta vez ela havia passado dos limites. Laura, percebendo a tensão no rosto do marido, se aproximou dele e tocou levemente em seu ombro, tentando apaziguar a raiva que se mantinha no ar como uma nuvem densa. Orestes, você tem que pôr limite na sua irmã. Isso que ela fez foi demais. Eles não mereciam aquilo, disse ela, a voz firme, mas com um toque de compaixão que lhe era natural. Não basta a cidade estigmatizá-la todos esses anos. Precisa pôr um freio em Rita. Orestes suspirou profundamente, apertando os punhos antes de soltar o ar e recostar-se na cadeira, que rangeu sob o peso de sua inquietação. Pegou um quitute da bandeja como se o pequeno ato pudesse acalmar a revolta que latejava em sua cabeça. Do outro lado da mesa, a filha, Marta, observava tudo em silêncio. Mas seus olhos estavam cheios de perguntas, a curiosidade crescendo em seu semblante. Após uma pausa, ela finalmente perguntou: mas por que minha tia Rita a chama assim, mãe? O que aconteceu com a Dona Elis? Laura e Orestes se entreolharam. Um desconforto tomou conta do olhar de Laura, que desviou o olhar para o lado, como se a memória dos acontecimentos fosse uma sombra dolorosa demais para revisitar. Foi Orestes quem respondeu, a voz baixa e grave, com o tom de quem não desejava despertar antigos fantasmas. É uma história muito sórdida, filha. Melhor deixar isso no passado, disse, esperando que suas palavras bastassem para encerrar o assunto. Ele mordeu o quitute com certa lentidão, mas seu olhar estava distante, fixo no ponto vazio da mesa, perdido entre pensamentos e ressentimentos que preferia nunca ter que encarar novamente. Elis seguia pela estrada, as lágrimas lhe escorrendo pelo rosto, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. Sentia-se pequena, humilhada, os braços abraçados ao próprio corpo numa tentativa de consolo. A estrada àquela hora, quase ao anoitecer, era um mar de sombras que se estendiam pelas laterais, e a luz alaranjada do céu já começava a se apagar lentamente. O som de cascos se aproximando lhe chamou a atenção, mas ela não parou. Logo Noa desceu do cavalo e, segurando-o pelas rédeas, apressou-se até ela, alcançando-a. Quando sua mão firme tocou o braço dela, ela se virou, e ao ver a expressão dele não houve necessidade de palavras. Noa apenas a puxou para um abraço apertado, deixando que o desabafo silencioso dela se transformasse em soluços. Elis, que há tanto segurava aquela dor, finalmente deixou o peito desabafar tudo que ali se acumulava por anos. Quando se acalmou, Noa a ergueu gentilmente e a ajudou a montar o cavalo. Subindo em seguida, ele tomou as rédeas e os guiou pela estrada estreita. As árvores ao redor projetando sombras que dançavam com a brisa da tarde que terminava. Conforme se aproximava da entrada da mata, que levava ao pequeno casebre dela, Noa falou. Sua voz era baixa e cuidadosa. Você está bem? Ela suspirou, ainda se sentindo exposta, mas tentando encontrar alguma firmeza na resposta.
Não se preocupe, Noah, vou ficar bem. Houve um silêncio breve, mas carregado, até que ele perguntou: por que ela disse aquelas coisas para você? Por que a irmã do patrão a tratou daquela forma? Elisa baixou a cabeça sem saber por onde começar. Noah, ao perceber sua hesitação, inclinou-se ligeiramente, segurando o queixo dela com suavidade, virando seu rosto na direção dele. Seus olhos eram intensos, mas acolhedores. Se não quiser contar, não precisa. Ela suspirou profundamente, uma batalha interna nítida em seus olhos. Se eu não contar, alguém vai acabar fazendo, disse ela, a voz embargada, embora decidida. Ele balançou a cabeça levemente e seu tom era firme, quase protetor. Sabe que não ligo para o que as pessoas pensam de você. E nada do que me falem vai mudar isso. Ela mordeu o lábio e assentiu, se sentindo tocada por aquelas palavras. Obrigada, Noah, mas vou lhe contar. Sempre foi gentil comigo e merece saber. Chegaram à casinha dela, já banhada pelo crepúsculo. Noah desmontou e amarrou o cavalo com cuidado no quintal. O céu já estava escurecendo, e as primeiras estrelas despontavam, dando um ar de tranquilidade ao lugar. Quando entrou pelos fundos que dava na cozinha modesta, mas acolhedora, o cheiro de café fresco que Elis passava já se espalhava pelo ar como um abraço reconfortante. Noah se sentou numa cadeira de madeira à mesa, fechando os olhos por um instante e inspirando o ar impregnado com o cheiro dela, um aroma familiar e aconchegante. Quando abriu os olhos, viu que ela o observava atentamente, como se buscasse algo no olhar dele. Tudo bem? Ela perguntou, sorrindo levemente. Noah sorriu para ela, que desviou o olhar, sentindo seu rosto queimar encabulada, e ele percebeu quanto ela estava nervosa. Espero que esse café seja para a noite toda. Ele brincou, tentando aliviar o clima. Elis respirou fundo, com um olhar sério. Hesitou antes de responder, mas quando falou, foi com um tom amargurado. Não sei se vai querer ficar, depois que souber. Noah olhou para ela, seus olhos intensos e gentis. Não me conhece, senhorita Elis, respondeu ele com a voz firme. Elis pegou 2 canecas e dispôs alguns quitutes simples sobre a mesa. Os gestos cautelosos, como se temesse que qualquer movimento abrupto fosse quebrar o breve conforto daquele momento. Sentou-se em frente a Noah, o olhar distante e dolorido. Serviu o café para ele e depois para si, as mãos ainda levemente trêmulas enquanto segurava a caneca. A cozinha estava mergulhada em um silêncio tenso. Apenas o som do vento lá fora e o leve tilintar dos talheres nas canecas quebravam a quietude. A luz pálida da lua filtrava-se pelas janelas, tingindo o espaço com uma penumbra melancólica, como se o próprio ambiente compartilhasse da dor que ela carregava. Elis olhou para o líquido escuro na caneca, os olhos sombreados de tristeza. Inspirou profundamente, tomando coragem para começar, a voz saindo baixa e embargada. Há 20 anos atrás, meu pai ficou muito doente, começou ela, a voz soando como um sussurro ao relembrar o passado. Ele não podia mais trabalhar na roça. Então vendeu parte das terras e comprou essa onde vivo agora. Com o dinheiro que sobrou, construiu essa casa. Ela fez uma pausa, passando a mão pela borda da caneca, os dedos trêmulos como se ainda sentisse o peso daquele tempo. Noah observava em silêncio, seus olhos fixos nela, atentos a cada palavra e ao que ela deixava nas entrelinhas. Ele pescava e vendia os peixes na feira e eu e minha mãe ajudávamos como podíamos. Continuou Elis, a voz embargando levemente. Mas a doença dele piorou e ele veio a falecer. As palavras eram como espinhos e cada frase parecia trazer à tona feridas antigas. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura.
mas sua expressão não escondia o quanto cada lembrança ainda doía. Olhou para Noah hesitante, como se temesse o julgamento dele, mas só encontrou a compreensão em seu olhar. Ficamos só eu e minha mãe, sussurrou, a voz soando fragilizada. Ela já era idosa demais para trabalhar, e tentei achar emprego em várias casas nas fazendas, mas ninguém estava precisando, ou não me queriam. Noah manteve-se em silêncio respeitoso, deixando-a falar no ritmo dela, mas sua mão repousou sobre a dela firme e reconfortante. Elis respirou fundo, as mãos trêmulas entrelaçadas no colo, enquanto as lágrimas começavam a rolar silenciosamente pelo seu rosto. A voz dela, antes firme, agora era um sussurro carregado de dor e memórias amargas. Quando consegui um emprego, fui no bordel da cidade. Eu senti que tinha achado uma forma de ajudar minha mãe e a mim mesma. Não era o trabalho que eu sonhava, mas era o que estava ao meu alcance. Lavava roupas, passava, cozinhava e limpava. Esse era meu serviço, e eu me agarrava a ele com todas as minhas forças. Eu não trabalhava com meu corpo, mas um lugar desses mancha a reputação da gente. Bastavam me ver entrando e saindo do bordel para que as pessoas me olhassem de lado, cochichando pelas costas, julgando sem saber a verdade. Ainda assim eu não me importava. O dinheiro que eu ganhava era honesto e ajudava a manter minha mãe bem alimentada e segura. A voz de Elis ficou presa na garganta por um momento, os olhos perdidos em lembranças que ela preferia esquecer. Mas houve uma noite em que tudo mudou. Um homem da cidade, alguém conhecido e respeitado por muitos, um fazendeiro que hoje é próspero, chegou ao bordel com seus peões. Eles estavam bêbados, rindo alto, como se o mundo pertencesse a eles. Ele me viu trabalhando nos fundos, lavando os lençóis manchados pelos pecados alheios. Os olhos dele, cheios de desejo e crueldade, pousaram em mim, mesmo quando a dona do bordel tentou explicar que eu não era uma das meninas, que meu trabalho ali era outro. Ele não quis ouvir. Com a força de quem estava acostumado a tomar o que queria, ele me agarrou pelo braço, seus dedos afundando na minha carne como garras. Eu tentei lutar, tentei explicar, mas ele me arrastou para um dos quartos, rindo enquanto dizia que naquela noite eu seria dele, gostando ou não. O silêncio que se seguiu foi sufocante. A dor na voz de Elis se transformou em um murmúrio quase inaudível, como se cada palavra fosse um corte em sua alma. Eu gritei até minha voz falhar, mas ninguém veio. A porta se fechou atrás de mim e a escuridão daquele quarto me engoliu junto com ele. Não houve piedade. Ele me tomou como se eu fosse uma mercadoria, um objeto sem valor, sem importância. Quando tudo acabou, eu não era mais a mesma pessoa. A sujeira que eu limpava dos outros agora estava em mim, e nenhuma água seria capaz de me purificar. As lágrimas de Elis caíram agora livremente, pingando na mesa como gotas de chuva em uma terra seca e estéril. Ela olhou para o vazio, perdida entre o passado e o presente, carregando o peso de uma dor que nunca deveria ter conhecido. Depois disso, não havia mais explicações. A cidade inteira já sabia. Olhares que antes eram apenas de julgamento se transformaram em desprezo. Não importava o que eu dissesse ou fizesse, aquele homem, com todo o seu poder e dinheiro, havia destruído o pouco de dignidade que eu tinha. E assim eu fui marcada não só pela cidade, mas por mim mesma.